Notação científica e ordem de grandeza. Para você que precisa do básico da física. O começo antes do começo. Vem comigo, galera! Importantíssimo para você que eu digo que é o começo do começo. Ou seja, antes de começar a estudar matemática, química e física, você tem que saber notação científica e ordem de grandeza. Vamos lá? Antes de mais nada, nos links aqui, gente, eu estou deixando para você canais de amigos meus que eu confio bastante para te ajudar com a matemática básica, tá bom? Operar com potência de 10, multiplicar, dividir, operar com fração é fundamental. Sem isso, você não caminha nas exatas. Vamos começar com notação científica. Bom, escrever um número de notação científica, gente, é escrevê-lo dessa forma escrita aqui, tá bom? Então, tem o número n, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Escrevê-lo em notação científica é escrevê-lo dessa forma aqui. Tem que ter uma potência de 10. O número que ocupa a posição A, ele tem que estar entre o 1 e o 10. Dersim, pode ser 1? Pode ser 10? Não, tem que ser menor. E aqui, eu tenho que ter um expoente inteiro, tá bom? Pode ser positivo, pode ser negativo, ou então pode ser nulo, beleza? Deixa eu te dar um exemplo, ó. Imagina que eu tivesse a velocidade da luz dada para você. 300 milhões de metros por segundo. Operar com esse número aqui é uma tarefa muito árdua, ele é cheio de algarismos. Fatalmente você vai esquecer de algum zero, colocar zero a mais, zero a menos, e isso vai favorecer você de se desconcentrar em algum exercício, tá bom? Então vamos colocá-lo em notação científica. Primeira coisa, tem que ter uma potência de 10. Coloquei a potência de 10 aqui. Agora, aqui naquela posição que eu havia chamado posição A, tem que ter um número entre 1 e o 10, tá bom? 300 milhões está muito grande, então eu tenho que andar com a vírgula. Quando não aparece a vírgula, ela está atrás do último, beleza? Aí você vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Dersim, posso parar aqui? Não. Se você parar aqui, você fica com 300 e 300 não está dentro desse intervalo, portanto não é notação científica. Anda mais duas, está quase acabando. 7, 8 casas. Pronto. Agora o número 3, que ocupa a posição A, ele está dentro do intervalo. Beleza? Apareceu a potência de 10? Apareceu. Apareceu um número entre 1 e 10? Apareceu. O que está faltando? Está faltando um expoente inteiro. Vamos lá. Dersim, quem é o expoente inteiro? É a quantidade de casas que você andou. Como você andou 8 casas, você coloca o 8 aqui. Dersim, positivo ou negativo? Pensa comigo, ó. 300 milhões não era um número muito grande? 3 não era um número muito pequeno? Como você colocou ali na frente um número muito pequeno, você tem que compensar com uma potência de 10 muito grande. Então tem que ser um número positivo, tá bom? Guarda assim. Andou para a esquerda, a quantidade de casas que você andou para a esquerda entra positiva. Ah, quer saber de uma coisa? Quando o número for positivo, não precisa nem você colocar. Então isso aqui fica 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é bem mais enxuto do que 300 milhões de metros por segundo. Mais um exemplo? Ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Pura e simplesmente o número 7. Bom, tem que ter uma potência de 10. Vamos colocar aqui a potência de 10. O número que vai aqui na frente, ele tem que ser um número entre o 1 e o 10. O 7 ele já está dentro desse intervalo. Então, o número que ocupa a posição A já está dentro desse intervalo. Você não precisa de andar casa nenhuma, tá bom? Já está certinho. Como eu andei 0 casas, é o 0 que eu vou colocar aqui. Veja que 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 7 acaba dando 7, que era a medida que eu tinha. Beleza? Bom, esse caso aqui não é muito comum a gente usar a notação científica. Sabe por quê? O 7 é bem mais enxuto do que 7 vezes 10 elevado a 0. Como ele é muito mais enxuto, não precisa, ok? É muito melhor você colocar o 7. É mais prático, é mais enxuto. Agora, vamos fazer o seguinte. 0,009. Vamos lá? Tem que aparecer uma potência de 10. Coloca a potência de 10. Agora, vamos ver o número que ocupa a posição A. Aqui eu vou andar 1, 2, 3 casas com a vírgula. Aí aparece o 9. Como eu andei para a direita, o número que entra ali, ele é um número negativo. Ok? Pensa assim, ó. 9 é muito maior do que 0,009. Como você colocou um número muito grande aqui, para poder compensar, a potência de 10 tem que ser negativa. Então, guarda assim. Andou para a direita, a quantidade de casas que você andar para a direita tem que ser a quantidade de casas negativas. Como aqui foram 3, ficou menos 3. Beleza? Então, aqui, ó, o número que ocupa a posição X
é menos 3. Veja que o número que ocupa a posição x, ele pode ser positivo, ele pode ser 0, ou então ele pode ser negativo. O que importa é que ele seja um número inteiro. Beleza? Ó, agora, cabe a você treinar bastante. Multiplicar com potência de 10, dividir com potência de 10. Por isso que eu coloquei os canais de matemática básica aqui para você. E para a gente finalizar, eu vou colocar aqui uma técnica de aproximação muito importante para o teu vestibular, conhecida como ordem de grandeza. Tá bom? Dersim, o que é ordem de grandeza? É uma das técnicas de aproximação. Só que ela é especial. Sabe por quê? Porque quando a gente faz uma aproximação em termos de ordem de grandeza, a gente coloca a potência de 10 que mais se aproxima da medida ou do número que está sendo estudado. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Anteriormente eu havia escrito a velocidade da luz, né? Então deixa eu repetir. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Vamos ver quem é a ordem de grandeza desse número? Bom, a ordem de grandeza desse número é pelo menos 10 à oitava. Agora eu preciso julgar esse número 3 que está aqui na frente. Tá bom? Como é uma potência de 10 que eu vou aproximar, ou ele deve ser aproximado para 1, ou ele deve ser aproximado para 10. Beleza? Que número que você vai utilizar como referência para realizar essa aproximação? Você vai fazer o seguinte, ó. Bom, como ele será aproximado ou para 1 ou para 10, em se tratando de ordem de grandeza, o número de referência ele é proveniente daquilo que a gente chama de média geométrica. Tá bom? Média geométrica. Dersim, como que eu faço para achar a média geométrica de dois números? Você multiplica os dois e tira a raiz. Multiplica os dois e tira a raiz. Vamos lá? Então aqui está 1 e 10, multiplica os dois e tira a raiz. Raiz de 10, 10 vezes 1 é 10. Raiz de 10 é 3,16. Beleza? Então vai ficar. Como o número que eu vou comparar aqui, gente, ó, é 3. Como o número que ocupa a posição A, essa é a posição A, essa é a posição X. Como o número que ocupa a posição A, ele é menor que 3,16, ele deve ser aproximado para 1. 1 vezes 10 à oitava acaba dando 10 à oitava. Olha que coisa interessante. Quando o número que acompanha a potência de 10 for menor que 3,16, a ordem de grandeza acaba sendo 10 elevado a x, que é a potência que você tinha antes. Tá bom? Mais uma vez. Por exemplo, ó, imagina que eu tivesse esse número aqui, ó. 1,25 vezes 10 elevado ao quadrado. Vamos ver quem que é a ordem de grandeza desse número? A ordem de grandeza desse número é pelo menos 10 elevado ao quadrado. Agora eu preciso comparar esse 1,25. Vamos lá. O número que ocupa a posição A é 1,25. O número que ocupa a posição X, ele é o número 2. Como o número que ocupa a posição A é menor que 3,16, ele deve ser aproximado para 1. 1 vezes 10 ao quadrado acaba dando 10 ao quadrado. Percebeu? Então, quer dizer que quando você colocou um número em notação científica e pedir para você a ordem de grandeza, na verdade basta você colocar a potência de 10 do número que já está em notação científica. Tá bom? Agora, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. 9 vezes 10 elevado à quarta. Vamos ver quem que é a ordem de grandeza desse número? Vamos lá? A ordem de grandeza desse número é pelo menos 10 à quarta. Vamos julgar o 9? Lembrando que agora o 9 é quem ocupa a posição A. Quem ocupa a posição X é o 4. Bom, acho que você já pegou o jeitão. Vamos ver se você pegou o jeitão então, ó. Você viu que o 9 ele é maior que 3,16? Como ele é maior que o limite de comparação, ele deve ser aproximado para 10. E 10 é a mesma coisa que 10 elevado à primeira. Aí você faz assim, conserva a base e soma os expoentes. Então acaba dando 10 elevado à quinta. Ok? Percebeu? De novo, mais uma vez. Por exemplo, ó, se você tivesse assim, 7,5 vezes 10 à décima.
Vamos ver quem é a ordem de grandeza desse número? A ordem de grandeza desse número é pelo menos 10 elevado a décima. Olha o número que ocupa a posição A. É 7,5. O número que ocupa a posição X é o 10. Como o 7,5 é maior que 3,16, ele deve ser aproximado para 10. E 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 10 é 10 elevado a 11. Percebeu, gente? Olha que interessante. Olha que interessante. Quando o número que acompanha a potência de 10, ali na posição A, for maior que 3,16, ele vai ser aproximado para 10, só que 10 é 10 elevado a 1. Aí, quando você fizer a multiplicação com 10 elevado a x, acaba dando 10 elevado a x mais 1, porque você vai conservar a base e vai somar os expoentes, ok? Nessa aula, muitos alunos perguntam assim, ó, ô Dercy, e se o número for exatamente 3,16? Por exemplo, ó, isso aqui. Se o número for exatamente 3,16, bom, sabe o que você faz? Ordem de grandeza não é uma técnica de aproximação? Se derem para você o limite, tanto faz você aproximar para um lado como para outro. Então aqui ou é 10 a terceira ou é 10 a quarta. As duas maneiras ficam corretas porque deram exatamente o limite de comparação. Mas pode ficar tranquilo, nunca vi aparecer em vestibular exatamente o limite. Afinal, não interessa, sabe por quê? Como a ordem de grandeza é uma técnica de aproximação, geralmente as alternativas estão muito espaçadas, ok? Então pode ficar tranquilo que não vão aparecer exercícios em que nós temos que julgar números muito próximos do limite. Outra coisa que os alunos costumam perguntar muito nessa aula. Dercy, eu pensei que devíamos comparar com 5,5 ou então com 5, que é o meio, vamos dizer assim, a média entre 1 e o 10. Ó, isso também é uma técnica de aproximação, mas não recebe o nome de ordem de grandeza. É outra coisa, tá? A ordem de grandeza, a gente leva em conta o raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, que vem da média geométrica e não da média simples. Bons estudos para vocês, curta, compartilha e não deixe de assistir aos vídeos de matemática básica. Notação científica e ordem de grandeza. Começo das 3 exatas aí. Matemática, química e física. Gente, bons estudos para vocês e até a próxima.